Boa tarde para você, começando mais 1, 2, 3 podcast, isso mesmo, boa tarde. Hoje é especial, nós estamos começando o nosso 1, 2, 3 podcast para você que está aí no YouTube, para você que está no Facebook também. Compartilhe essa live para quem você quiser, que ela tá liberada. Aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like que a gente está começando. Um abraço pro pessoal da Vera FM 106,3, estamos ao vivo na rádio Vera FM também. Apresentar esse cara rapidinho, Ney Anjos, mais chato que podcast domingo, hein, Ney? Boa tarde, pessoal, 1, 2, 3 no ar, tamo junto, se inscreve no canal. E hoje Gustavo Freitas, a nossa voz aqui, ao vivo. Derrubou o John. O John viajou. Boa tarde, pessoal. Você da Vera FM. Tamo junto. 1, 2, 3 podcast. Um abraço para nossa nave mãe, a Vic Live Studio, que está comandando aqui, ao Vitório nas câmeras, Felipe Áudio e Vídeo. Um abraço para os nossos apoiadores, a Link Mais, a Deluca Auto Center, Hamilton do RM Supermercado, Raros Confecções, Futibas Burger, a Copa Lar, a Gisele D'Angelo, do Espaço Energia Vital, a Ecobir, a I9, o Vitor Cabeleireiro, Pizzaria Dom Gusto, Ponto do Mini Salgado, Los Polos Lanches, também a Ótica Laser, La Vila Hotel, a Protege Alarmes, Jair, lá do Galo Pesqueiro, também um grande abraço, aí a Top Moda Surf. Certo, Ney? Certo. Muito bem, eu quero chamar agora a Lara, que ela é discípula lá do Henri Cristo, ela está ao vivo com a gente. Lara, boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, antes do Henri responder as perguntas, ele, invocando ao Pai, concederá uma bênção e logo em seguida procederá com uma dissertação que tem a ver com a realidade mística dele. Então, com vocês, Henri Cristo. Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tu descobrem, tu veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou enviado do Pai, o Consolador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Na luz de meu Pai, Senhor e Deus, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, à medida em que se desigualam. Lei esta que já expus há 2 anos, quando proferi a parábola dos talentos, que até hoje poucos compreenderam. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, de que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos, cegados pela ignorância, não veem quem sou, continuo sendo o mesmo Cristo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados.
Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, ele rende em glória o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz, e que venham as perguntas. Boa tarde, Henri. Olha, é um prazer enorme estar conversando com o senhor nessa tarde. Eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a infância do Henri. Como que foi a sua infância? Eu li algumas coisas que você ouvia vozes quando era pequeno. Isso devia ser muito perturbador para uma criança, né? Não era vozes, era uma única voz. Certo. Até os 8 anos de idade, quando eu vivia lá no bairro de Bom Retiro, em Blumenau, esta única voz que eu ouvia, que me mostrava as coisas que estão para acontecer, na madrugada, na calada noite, a parede do quarto em que eu dormia desaparecia e eu via um vale de pessoas rastejando sobre seus próprios membros expostos, de gemidos. Eu não podia falar a ninguém o que eu via, porque eu recebia ordem de não falar com ninguém sobre isso. Isso é uma história muito comprida, que está tudo disponível no site da SOST. Fala aí onde é que está. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Então não era uma coisa assim, como eu já sei que tem pessoas que ouvem vozes. Não. A minha vida toda eu ouvi uma única voz, que é quem disse o que eu posso e não posso fazer. Eu tenho consciência plena e com muito amor e consideração, sou refém do meu Pai, Senhor e Deus, sim. Mas aí está a diferença entre alguém que se diz Cristo, quer ser Cristo, e a minha. Eu só tenho 3 anos de escola, na escola pública, e depois disso eu sou teodidata porque sou instruído por ele. Estudei antropologia, biologia, história, tudo por ordem dele. Então é da parte dele que falo, e prestai muita atenção. Em 1969, quando nenhum de vocês era nascido ainda, eu comecei minha vida pública. E depois, em 1979, fui levado ao jejum em Santiago do Chile, quando tive a revelação sobre a minha realidade. Até 1979, eu era profeta do cosmos, só falava sobre o cosmos, mas ainda não sabia quem era a voz que falava comigo, nem quem eu sou. Então, já que disse, por instante está tudo disponível, podem analisar. A outra coisa, existe na Terra, já que me fizeram essa pergunta, existe na Terra, sempre existem alguns gaiatos, alguns que dizem Cristo, se dizem Cristo. Acontece que eles não atravessaram 40 anos como eu, já faz mais de 40 anos, e uns morreram, outros se suicidaram, outros levaram outros ao suicídio. Lá em Tóquio, recentemente, ainda foi enforcar mais um. Agora eu estou com uma ordem divina, uma ordem lá de cima. Eu atravessei toda a América Latina falando ao povo nas praças públicas, aqui no Brasil, todas as capitais brasileiras, e na Europa, onde vivi, na França, quando expus da Inglaterra, 7 meses, também percorri várias cidades da Europa, vários países. Enfim, eu só queria salientar a diferença, que eu obedeço ordem, uma ordem superior. A SOS foi instituída dia 28 de fevereiro dentro da Catedral de Belém do Pará, quando o senhor mandou eu praticar o ato libertário, que está disponível, e depois, em Curitiba, no dia 20 de abril do mesmo ano, é que ele formalizou em Curitiba, em cartório, tudo. A SOS não é uma igreja, mais uma igreja. A SOS está no estatuto, que é o reino de Deus instituído na terra, conforme a promessa que fiz há 2000 anos, que tenham todos a minha paz. Em cartório e tudo, né, a SOS. Ô Henri, eu queria fazer uma outra pergunta também.
Quando muitas vezes o senhor foi levado na mídia, assim, e foi levado como chacota, assim, por alguns programas de TV, alguns programas de internet também. O que o senhor vê em relação a isso e o que o senhor sente em relação a isso? Ótimo. Uma boa pergunta para vocês compreenderem. Que eu, obediente ao meu pai, eu tive que apresentar-me. Ele disse que eu tenho a obrigação de aparecer. Eu debati com cientistas, debati com falsos profetas, com pastores em Curitiba, então muitas vezes, até com o Tomás Torquemada reencarnado, eu tive que debater lá em Curitiba. Depois dele, cada vez que aparecia no canal de televisão em São Paulo, ele aparecia. Tomás Torquemada, que usava aqui no Brasil o codinome de Quevedo. O padre Quevedo. Então, aí, quem estudar a história vai ver quem era Tomás Torquemada. Muito bem, então eu estive em todos esses lugares por ordem do Altíssimo. Então ele disse para mim que mesmo que eu participasse de programa de humor, mas eu não sou humorista, eu tinha que ir nesses locais, e quem tiver a vista mais saudável e o neurônio saudável vai perceber, ao analisar isto, que eu estava lá para ser visto, mas eu não participava, eu não era conivente, eu apenas tinha magnanimidade, eu era magnânimo em compreender que eles estavam fazendo o papel deles, que era a arte, o humorismo, mas eu estava lá para que a humanidade me visse. E tem muitas pessoas que me viram num desses programas que, por conta disto, vieram me procurar. Depois do programa deles, que vieram me procurar e perceberam, os que têm olhos mais atentos, que eu não estava lá como humorista. Eu fui várias vezes na Jovem Pan e um dia o Zurita disse para mim assim: Henry, esta geração não te compreende, isso há 20 anos atrás. A próxima te compreenderá. Nunca me esqueço, uma pessoa muito especial para mim, nas vezes que eu apareci lá, o programa era de humor, mas ele sempre soube me respeitar. Ele, os outros que pertenciam àquela turma dele. Então, incluindo o Daniel, enfim, eu só quero dizer que eu apareci, agora eu tenho sido obrigado a recusar convite para ir nesses lugares, São Paulo, Rio, porque eu estou cumprindo minha missão aqui em Brasília. Agora, depois de 40 anos, dia 28 de fevereiro, agora fez 40 anos da instituição da SOS no Brasil. Então eu tenho agora que receber as pessoas que vêm me procurar aqui. Eu olho para todos com muito amor, mas só que agora eu já não posso ir nesses lugares. Nas universidades, eu fui na USP em São Paulo, fui na FAP, naquela época convidado. Aqui em Brasília, fui na UNB 2 vezes. Enfim, eu fui em Curitiba, em todas as faculdades, me convidaram. E falei, porque eu fiquei sediado em Curitiba durante 24 anos, depois da fundação da SOS. Bom, o restante tudo está escrito. Tem mais de 400 perguntas respondidas nesses sites que a discípula acabou de enunciar. Fala só mais uma vez. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Lá está tudo esclarecido. Que venham mais perguntas. Fique à vontade. O site eu dei uma olhadinha lá, é bem completo mesmo. Também. Tem bastante coisa. Ô Henri, sabe o que bateu uma curiosidade aqui na gente? O nosso produtor, ele chegou, ele falou assim, acabei de comer um prato de macarronada aqui. A gente queria saber como que é a alimentação do Henri Cristo. Qual o dia a dia, a rotina do Henri? Eu desde até 1976 eu me alimentava como a maioria dos brasileiros. Em 76 eu lá no Rio de Janeiro, no restaurante La Fiorentina, no Leme, recebi ordem de não comer mais defunto, nem defunto galinha, porco, comer carne, cadáver. Me tornei vegetariano naquela época, que eu ainda não sabia quem me deu a ordem, mas eu obedeci. Então, a minha alimentação, basicamente, é vegetal, cru. Basicamente cru, é vegetal, mas cru. Porque comida crua dá mais saúde para o corpo. Já que fizeram essa pergunta, eu vou lhes falar uma coisa interessante sobre comida. Alguém de vocês aí que estão aí, alguma vez já viu falar que alguém come arroz cru? Não. Arroz cru não. Isso aí, não, né? Um absurdo, né? Uma loucura, né? Coisa pra louco. Mas faça uma experiência. Compre um arroz integral, que daí tu pode comer integral, que vai comer menos. E moe ele, faz ele virar pó, e coloca na tua salada, e tu vai ver que o arroz, aquilo que o fogo ia gastar, a parte mais importante do arroz é teu corpo que vai comer. Teu corpo vai virar uma usina.
Eu faço isso há muitos anos, entende? Então, já que você perguntou sobre alimentação, a primeira vez que eu falei para um dentista que eu comia arroz cru, ele olhou para mim e disse assim, agora vi que tu és louco. Aí depois, quando eu expliquei para ele que o arroz era moído, que meu discípulo moe ele, eu ponho ele na salada como se fosse um tempero. E aí, se tu comes um prato de arroz desse tamanho, tu comes só 2 colheres de arroz moído, e ele vai dar mais lucro para ti, para o teu corpo, do que se tu comesse aquele monte de bagaço de arroz. Quem quiser se ofender, se ofende, mas bagaço de arroz, porque a energia maior dele, o fogo comeu. Bom, já não vou mais falar em comida assim, não. Vou estragar o cardápio de todo mundo, né? Porque a minha comida é totalmente diferente, tá bom? Mas feijão não dá para comer cru. Feijão não dá para comer cru, porque ele tem um gosto muito desagradável cru. Então tu moe ele e põe ele no fogo só 5 minutos. Tempera, uma delícia. Só para dar uma temperadinha. Só 5 minutos para tirar aquele gosto que ele tem quando é cru. Fica à vontade. Legal. Henrique, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão dos ateus, por exemplo. Quem é ateu não acredita nem no Senhor, mas não acredita nem no seu pai, não acredita em ninguém, na verdade, né? Qual que é o destino de um ateu, por exemplo? Ele tem muito mais chance de descobrir o eterno Senhor da vida e do destino, o único ser incriado, o único eterno, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do universo. Ele tem muito mais chance do que um fanático em religião. Olha só, interessante. Que o fanático, ele rasteja atrás de estátua, rasteja atrás de falsos profetas, e o ateu não. Tem o ateu ideológico. Esse ateu ideológico, eu não posso falar dele, porque ele já é uma doença. Agora, o ateu, que é ateu só porque não descobriu Deus, esse é o ateu que é ateu apenas porque não quer render tributo a um deusinho que tem mãe, por exemplo, que Deus é o único ser incriado. Vai lá no dicionário ver o que quer dizer isso. Ninguém criou, ele não tem mãe, não tem pai, ele é o supremo criador do universo. Então, enquanto que tu não descobrir, eu tenho um amigo ateu. Em São Paulo tem um amigo ateu que ele é presidente dos ateus de São Paulo. Não é o nome dele mesmo? Daniel Sotomayor. Que um dia eu estava no programa ao vivo e ele assumiu a minha defesa sem eu conhecer ele. Porque ele é ateu, né? Note bem, porque ele não descobriu Deus ainda. É diferente do que o ateu, que é fanático ideológico de algum tipo de política. Aí é outra coisa. Sim. Né? Agora, o ateu, que é ateu só porque ainda não descobriu Deus, é porque é um ser racional, que não quer aceitar esse Deusinho imposto na catequese do embuste. Porque, em verdade vos digo, as religiões que se dizem cristãs, sem exceção, ou se existir alguma exceção, não conheço, todas enganam, dizem que eu fui para o céu de carne e osso, e agora provado cientificamente que isso é impossível. Que lá no espaço sideral a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Então lá ninguém vive de carne e osso, é uma mentira que pregaram. E quem não sabe, os que se dizem cristãos também, que se acham cristãos, Paulo foi o primeiro falso profeta da era cristã. Ele confessou que era falso quando disse em Romanos 3:7, se com as minhas mentiras não enalteço a Deus, por que me julgais pecador? Desde quando que Deus precisa de alguém que minta para enaltecê-lo? Se Ele é o Senhor do Universo? Meditem. Quem quiser meditar, medita. Eu mandei da parte do Senhor, expedi uma circular, explica tudo, detalhe, até onde o meu corpo foi parar. Para aqueles que quiserem saber que não é possível alguém ir de carne e osso para o céu. Aonde a gente acha isso aí? Em que lugar que a gente acha isso para ler? O título da verdade irrefutável. Ah, tá. A verdade irrefutável. A verdade. Está explicado tudo. Quem é que pegou meu corpo e para onde foi colocar na sepultura. Está todos os detalhes. Quem quiser vai lá olhar. E por isso que é irrefutável. Por isso que a pessoa vê isso, ela rebenta o cabresto, que permitia ela crer que eu fui para o céu de carne e osso. Legal. Vocês sabem o que os donos de cabresto dizem? Quando alguém diz que Cristo não pode ir para o céu de carne e osso, quando algum cientista, que eu reuni várias vezes com cientistas, e quando eles me escutam, aí eles começam a raciocinar, eles percebem que o que eu estou falando é verdade. Então não é só o que eles fazem quando o cientista descobre que não fui, ele vai questionar o dono do cabresto.
seja ele padreco, pastor, daí a voz chocosa é sempre a mesma. É o dogma da nossa fé. Quando ele diz que não dá para ir para o céu de carne e osso, cientificamente falando, aí o dogma, e o que é dogma? Ninguém para pensar o que é dogma. Dogma, eu vos digo, é o cadeado do raciocínio. Quando tu queres impor uma mentira, goela abaixo, por tempo indeterminado, quando alguém vem tentar desmascarar, tu diz, não, é dogma. Ou seja, dogma, tu não pode raciocinar. Para por ali. Teu cérebro agora vai ter que ficar amarelado, teus neurônios, e tu não pode mais raciocinar, porque tu não pode enfrentar o dogma, que é o cadeado do raciocínio, e eles dizem que é o dogma da nossa fé, Cristo ir de carne para o céu. Então, o restante, a outra coisa também, já que estamos falando desse assunto, a maioria dos que se pensam cristãos, a maioria esmagadora, não tem 1% de 1% dos que se pensam cristãos que fazem, que seguem o que eu ensinei há 2 mil anos. Eu dei a senha, há 2 mil anos, dei uma senha para todos os cristãos que me ouvissem como falar com Deus diretamente. Está em Mateus 6, versículo 6. Eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo eu vou que espaço e te abençoa. Mateus 6, versículo 6, ou seja, eu deixei claro que eu não mandei ninguém em igreja em lugar nenhum. E os que se pensam cristãos, nem 1% de 1% fazem o que eu disse. Que tenham todos a minha paz. Oi, boa tarde. É Ney Anjos que está falando aqui. Vocês agora tá com uma sede em Brasília, né? E durante a semana eu conversei bastante com a Sinoe, que nos proporcionou esse momento contigo, e também a Lara agora, que entrou ao vivo com a gente. Como que o senhor escolhe os seus discípulos, as discípulas que ficam contigo aí? É uma escolha ou ela se voluntaria, faz um trabalho voluntário para estar contigo? Como é feita essa escolha? Eu não posso escolher meu discípulo. Se eu pudesse escolher meu discípulo, seria tudo diferente. Meu pai é que escolhe. Eu não posso. Ou seja, se eu escolhesse meu discípulo, tem pessoas que nem estariam aqui. Mas meu pai, ele que diz, e faz essas pessoas passarem pela porta estreita, que é, primeiro, não pode ter ninguém aqui que meramente crê em mim, entende? Sim. Primeira coisa que o Senhor faz para que alguém seja meu discípulo, dá o saber, dá o dom de assimilar no fórum íntimo quem sou. Imagine se eu tivesse uma pessoa aqui que apenas crê que eu sou, ia criar uma situação aqui dentro. Eles que estão aqui, eles sabem quem sou, e quem sabe não deixa de saber. Quem crê hoje de mim, amanhã deixa de crer. Judas acreditava de mim de manhã e de tarde me traiu. Então quem sabe é uma coisa, saber é uma coisa, crer é outra. Parece a mesma coisa, mas não é. A crença é uma coisa que pode ir e vir. Agora o saber que vem do Pai eterno, não tem como tirar o saber. Pode um discípulo meu, uma discípula, viver longe de mim, mas continua sabendo quem sou. É uma coisa que Deus dá. E se alguém não consegue assimilar o que o Senhor faz, o que Ele dá no fórum íntimo, então esse alguém não fica comigo aqui. Tenham todos a minha paz. Se a pergunta não está bem respondida, pode retrucar. Não, mas tá legal, sim. E boa tarde, aqui é o Gustavo. O Henrique, você sabe que as pessoas às vezes procuram o senhor. Como que é esse atendimento? Você está aí em Brasília no seu tempo. E como que é que as pessoas vêm, procuram, marcam horário, agenda? Como que funciona? Isso mesmo. Como eu acabei de falar, eles têm que passar pela porta estreita. Porque eu, nessa minha longa caminhada sobre a terra, eu falei nas praças públicas. Lá em São Paulo, estive na praça várias vezes, com o povo. Em Rio de Janeiro, na Cinelândia, e também na Praça do Lírio, em Copacabana. Enfim, eu falei no Brasil todo nas praças públicas. Mas agora que eu estou aqui, que é a sede do Reino de Deus, se alguém quiser vir aqui ver, eu recebo tudo, só que tem que passar pela porta estreita, que não é chegar aqui e bater, eu vim de tal lugar. Não, eu tenho minhas obrigações aqui dentro. Então a pessoa marca antes, se comunica com a assessoria, por isso tem telefones disponíveis aí, tudo mundo sabe. A assessoria, ela diz, olha, fulano de tal lugar, de tal cidade, de Porto Alegre, de Recife, não importa.
já leu a sua literatura, já conhece a sua história, só que eu vim aqui pedir uma bênção, fazer umas perguntas. E se já leu as 400 que eu já respondi, sempre pode surgir mais uma. Daí a pessoa vem aqui e sai daqui contente. Não cobra nada, não tem essa história de cobrar. Não, o preço para vir aqui é saber aonde está indo. Esse é o preço. A pessoa saber quem ela foi procurar aqui. Eu não estou mais para satisfazer a curiosidade de ninguém. Não estou aqui para justamente receber os filhos de Deus que querem receber uma bênção. Então eles combinam o dia, e naquele dia, naquela hora, eles se encontram comigo na casa do Altíssimo. Se eu puder me entender bem, fica à vontade. Não, bacana. Henri, a gente viveu aí há 2 anos atrás uma pandemia do coronavírus, que foi terrível, matou muita gente foi embora. Agora vivendo aí a guerra da Ucrânia, a gente está nos fins dos tempos, Henri? Mas não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, mas é inevitável a questão nuclear. Inevitável. Se algum raciocínio, se algum de vocês tem o dom do raciocínio, que só pode Deus dar, através de neurônios saudáveis, haveria de compreender que a explosão demográfica é o caos. Ela salta aos olhos e o mar já está contaminado, está sujo, a terra está suja, estão tendo que inventar transgênico, não sei mais o que, para fazer comida. A comida já tem mais de 1 bilhão de famintos, e mais de 1,5 bilhão de famintos, mais de 1 bilhão de que estão tomando água suja. Entende? Então é um caos estabelecido na Terra. Então é óbvio, é claro que os que vivem numa zoninha de conforto e me ouvem falar, dizem, não é bem assim. Se o indivíduo mora numa ilha, ou tem aqueles confortos próprios de quem? Aí ele diz, não, que é isso, porque ele não quer que o mundo não vai se acabar. Quero deixar claro. Esse mundo caótico. Vou dizer mais ou menos o que eu tenho dito durante esses últimos 40 anos sobre isto. Prestem atenção, já que fez essa pergunta. Os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam dessa forma através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que acompanhando a hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas estarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, a princípio ela não ouvirá. Deus nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos, movidos por um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens depois da hecatombe. Isso é um discurso muito comprido, que já está divulgado aí na internet, podem ver. Vamos ver como é que se vai viver daqui 2000 anos, nos próximos 1000 anos. Agora, a hecatombe nuclear, o fim desse mundo caótico, o dia e a hora, nem eu posso saber, ninguém sabe, porque se alguém soubesse quando é que isso ia acontecer, o caos ia se precipitar. Então, vai sendo cozinhado no chamado banho-maria, aqui na Terra de um banho-maria, vai cozinhando. Inclusive, isso que está acontecendo agora não é só lá na Ucrânia, não. Tem mais outros países em guerra, famintos, que não são anunciados porque não dão tanto ibope. Mas tem cerca de 7 países que estão em guerra, segundo eu vi na mídia. Então, daí, isso é apenas um ensaio, uma preparatória para que os seres humanos comecem a se acostumar com a ideia de morte, de fome, enfim, uma ideia midiática. Não deixa de ser propiciada pelos que amam a violência, os satanistas, que têm todos a minha paz. Num encontro desse, se eu vou dedicar só a isto, daí as outras perguntas ficam sem resposta. Pode fazer outra pergunta. Boa. Henri, eu tenho uma curiosidade aqui também. Agora, a curiosidade sobre o pessoal do Henri. O Henri não tem cara que escuta música sertaneja, o rock. Tem algum estilo que o senhor escuta de música, que aprecia da música? Qual foi a última música que você ouviu? Direto. A minha orelha não é pinico. Eu só escuto músicas assim que têm sentido, não as músicas fabricadas,
seja ela sertaneja, seja ela romântica, contanto que seja uma música que tem um sentido que faz bem para o meu cérebro. Eu escuto. Na hora da minha caminhada, eu caminho 3 km por dia, né? Por questão de cuidar do meu único patrimônio, que é meu corpo, e daí eu escuto. Né? E a música clássica, principalmente, que faz bem para a água. Mas eu escuto músicas interessantíssimas, que tem tanto nacional como estrangeira. Só que, como eu disse, tem umas músicas que não dá nem para engolir nem as primeiras sílabas, né? Então eu me abstenho e compreendo o gosto musical de todo mundo, sei que todo mundo tem direito a gostar, né? A outra coisa barulhenta, isso é o capeta que está fazendo, o demônio que está fazendo, se é que ele tivesse um corpo físico, ele está fazendo esse barulho, toda essa música nojenta, que hoje em dia inventaram para desgraçar a juventude. Essas músicas nojentas, barulhentas, foram feitas por ordem do maligno para deteriorar os neurônios, o cérebro da juventude. As pessoas que se compraram, ficavam a noite inteira rebolando e escutando essas músicas, elas estão desesperadas. Elas vivem como que hipnotizadas durante esse período para não lembrar da realidade cotidiana. Então essas músicas, sinceramente, eu dispenso. Uma vez eu estava dando uma entrevista em São Paulo e alguém me perguntou sobre isso. Eu digo, meus filhos, sobre isso aí, o assunto é nada a declarar. Essa é uma coisa satânica, ganha-se muito dinheiro em cima disso. Sim. Mas a deterioração é terrível. O corpo das pessoas, o corpo das jovens que ficam rebolando aquele fã, depois tem que pagar a medicina. A medicina é que vai gostar. Vai ter muito ortopedista que vão lucrar com o que vai acontecer com essas pessoas que ficam deformando o corpo fisicamente. Que se quiserem se ofender, se ofendam. Eu tenho que falar a verdade, que tem toda a minha paz. Certo. Tem alguma pergunta aí, Ney? Tem. O Alex comentou sobre música. O INRI tem algum momento, vamos falar assim, de lazer do INRI? O que você gosta de fazer numa hora? Hoje eu estou tranquilo, é meu momento de lazer. O que o INRI gosta de fazer? Hoje em dia eu não tenho tido, né? Como eu disse, unicamente eu faço minha caminhada, cuido do meu único patrimônio aqui na Terra, que é meu corpo. Mas, claro, quando eu tinha mais tempo, eu gostaria de praticar um esporte muito interessante, que é muito saudável, que poucos compreendem o valor dele, né? Muitos acham que é uma coisa de imaginar, o sinuca universal, é um esporte saudável, que a pessoa que pratica ele com inteligência, imagine só, tu anda fazendo alongamento em volta de uma mesa durante mais de 1 hora, sem perceber. É um esporte muito saudável, mas nem isso eu tenho tido tempo ultimamente. Olha só. Então é isso aí. Tem uma pergunta aqui, Alex. Fala aí. Oi, eu leio muito, é claro. Ler eu tenho que ler, né? Sim. Tá pronto. Mas assistir filmes também interessantes. Sim. Mas isso aí faz parte, né? O filme, por exemplo, quando o filme não é uma porcaria, ele traz alguma mensagem. Tem uns filmes hoje em dia que deixa eu falar, é o sinal do fim do mundo, o sinal do fim do tempo. Entende? Imagine só as pessoas que porventura estejam me ouvindo, que são das 5 décadas atrás lá, que digamos que já estavam aqui na Terra. Elas lembram de alguma coisa interessante que faziam no passado. A arte, no passado, ela era deveras arte. Isso é uma outra coisa, não vou entrar em detalhe agora. Que eu amo a arte, eu amo os artistas, amo a boa arte. Assisti filmes fantásticos na minha vida toda. Fiquem à vontade. Ô Henrique, você sabe que nesse fim dos tempos, como eu já tinha comentado com você aí, né? Você sabe que pode haver um problema da igreja, hoje em dia as igrejas, devido à religião, virar um comércio. Você concordaria com isso? Claro. Igreja? Isso. É um negócio, né? Um negócio aqui no Brasil. Tem até, como é que chamam quando eles alugam um nome lá? Como Franquia. É que é? Franquia. As igrejas um dia aqui no Brasil é franquia, no mundo inteiro. Imagina só, tu pega tu fica desempregado, tu sai, te dá mal no negócio, vai lá na igreja, o malandro que está lá diz, olha, é o seguinte, você pode ler a Bíblia e tal, aluga aí uma garagem,
e nós te damos uma franguinha para tu falar em nome de Jesus. Pronto. Daí tem alguns que conseguem, né? Vai analisar. Eu estudei profundamente isso, porque meu pai me deu a saber que eu tinha que conhecer em sociologia com cobaias vivas. Então eu estudei em todos os sentidos o comportamento humano com cobaias vivas. Não adianta estudar sociologia em livro. O livro serve apenas para corroborar. Mas a sociologia é um estudo que só se pode fazer para ter resultado em cobaias vivas. Cada vez que eu fui detido, eu aproveitei o tempo carcerário para estudar a cabeça dos que estão na delinquência. E vi coisas muito interessantes. Fiquei 7 dias na prisão de Assunção, no Paraguai. Foi um pós-graduação em sociologia. Eu saí do aeroporto direto para a prisão no Paraguai. Naquele tempo era um regime ditatorial do Stroessner, Alfredo Stroessner. E eu fiquei lá na prisão política estudando de coisas do Arco da Velha que não se aprende em livro. Tu pode ver num livro uma coisa assim, mas não vai compreender como é que tu vê em loco. Fique à vontade. Tem um pessoal que mandou uma pergunta. Tem uma aí. pergunta aqui do Giovanni. Ele fala assim: as pessoas que já morreram, elas estão dormindo, esperando o juízo final, ou já estão no céu ou no inferno? Interessante essa pergunta. Primeiro que há 2000 anos, eu disse assim: quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Por que eu expliquei isso? Porque a morte física existe, sim. Tu vais para a mãe terra, né? Teu corpo, né? Agora, tu que és espírito, tu não vai para lá. Tu que és espírito, se não cometes muitos pecados aqui na terra, tu pode subir para o Pai. Se não, fica aqui com status de alma penada, esperando a chance de tu poder reencarnar e saldar o teu débito karmático. Essa linguagem moderna que se usa, né? Esotérica, né? Então, aí, agora eu quero deixar bem claro para aqueles que acham que reencarnação é coisa de espírita, né? Queria deixar bem claro que reencarnação é uma palavra moderna, que tem só 200 anos, mas que a reencarnação sempre existiu, e Sócrates foi assassinado em Grécia por defender a pré-existência da alma. A principal argumentação dele, é que gerou muito ódio, e que depois, se alguém quiser poder assistir até os últimos momentos dele, que tem disponível, então a pré-existência da alma, ele desencarnou sem defender-se, sem pedir para ficar. Ele teve chance de não morrer, mas ele sabia que não ia morrer. Ele defendia, e eu há 2000 anos, para aqueles que dizem que reencarnação não existe, que os cristãos, que se pensam cristãos, há 2000 anos, quando os discípulos me vieram questionar, mestre, mas não está escrito que antes do Messias deveria vir o Elias? E eu lhes respondendo disse: se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram com ele, disse. Dizendo que João Batista foi degolado por causa de algo que ele tinha feito lá atrás, no tempo de Elias. Ele matou umas pessoas lá atrás. Quem quiser vai pesquisar, estudar e ver que ele era o Elias reencarnado. Que ele lá atrás se intrometeu em um lugar que não era para ser, e a lei karmática cobrou dele. Por isso que a Salomé nada mais era filha daquela rainha de outrora, que ele afrontou muito. Como era o nome daquela? Jezabel, bem lá atrás. Mas estudar a Bíblia, reitero uma vez mais, é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Se quiser compreender a Bíblia, tem que pedir para o Pai o dom da assimilação. Aí sim tu vai entender sem fantasia a Bíblia como ela realmente é. Inclusive na Bíblia, se tu for ler ela sem a ajuda do Pai, tu vai sair por aí matando mulheres e crianças, que lá está escrito que Josué matou mulheres e crianças, desordenadamente. Então tem que pedir para o Pai a assimilação para ler a Bíblia. Henri, era até uma pergunta que eu gostaria de fazer. Tudo que está na Bíblia, então, não necessariamente é real, é verdade? Não, a Bíblia, repito, ela é sagrada porque ela carrega em seu bojo o maior número de itens da lei sagrada.
mas também tem o dedinho do Satã lá no meio, porque eu queria que você prestasse bem atenção. Quem está me fazendo a pergunta, hein? É o Alex. Eu aqui, ó. Deixa eu fazer. Quem está fazendo essa pergunta? Alex. Alex. Tá. Então tá, tá lá, agora que eu entendi aqui. Um trio aí. Tá lá, então. Então é o seguinte, a Bíblia, eu vou citar alguma coisa da Bíblia para vocês abrir os olhos. Os cristãos, por exemplo, que se dizem cristãos, que tem que engolir goela abaixo, presta bem atenção, seja na catequese do embuste, seja na igreja, que há 2000 anos, olha o que eles colocaram, que eu fiz e não fiz há 2000 anos. Em Mateus 17, vê aí, Mateus 17, versículo 27, é isso? Vou conferir aqui, mas agora tem falando do assunto. Mateus 17, versículo 27. Mateus 17, versículo 24 a 27. Mas 27 é o topo. Tá. Olha o que escreveram lá. Só porque isso foi escrito muitas décadas depois que eu parti, escreveram que eu estava com Pedro caminhando, está num local, e um tributarista, modernamente chamado de fiscal, cobrador de imposto, se aproximou e disse que queria cobrar tributo meu e do Pedro. E eu disse para o Pedro, olha que mentira cabeluda. Eu disse, Pedro, pega o teu anzol e joga no mar aí. E o primeiro peixe que tu pegar, tira de dentro da boca dele o dinheiro para pagar o meu e o teu tributo. Eu acho que nem criança que acreditava em cegonha com criança, em Papai Noel, vão acreditar numa coisa, mas os cristãos são obrigados a acreditar. Os que se dizem cristãos porque foram fanatizados. Aqui, vocês estão me ouvindo agora, aí, vocês conseguem engolir isso assim, sem um empurrão? Imagine, abrir a boca do peixe, tirar o dinheiro lá de dentro, no primeiro peixe que pescasse. Primeiro que seria estelionato, então seria dinheiro falso, se fosse possível. Segundo, que como é que estavam me tributando se eu era nômade? Tributar o que de um nômade? Entenderam? Aí raciocínio, assim tem outras e outras mentiras que enfiaram ela abaixo. Dos que não sabem, que vai lá, pastores, amém. Vocês sabem que tem uma dupla de vagabundos, vigaristas aí, que ficam batendo nas portas, querendo ensinar a Bíblia. É fanatizar. A Bíblia é um livro, repito, sagrado, mas que deve se buscar ela com a ajuda de Deus e não de um terráqueo. Não se pode pedir para um terráqueo te ensinar a Bíblia que ele já vai te escravizar. Bom, eu não vou mais falar sobre isso, que eu sei que é muito pesado para falar agora. Eu prefiro voltar para o feijão com arroz. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre religião, Henri. Muitas pessoas às vezes escolhem uma religião, mas fica na dúvida, né? E qual a sua opinião sobre as religiões hoje? Porque cada um acaba pregando uma coisa diferente. Religiões, né? Isso. Não tem uma religião certa, né? Cada vez que eu apareço em público, eu sei que dá problemas, pessoas ficam com muita raiva, mas eu tenho que falar a verdade. Eu disse a 2000 anos. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então, falando em religião, vamos a ver a palavra. Religião, que emana do latim religare, correto? Sim. Religare. Tá. Então, Deus, o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, é onipresente, onisciente e onipotente. Como ele é onipresente, ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito. Não pensais que quando está lá no vaso sanitário, ele está lá porque ele está dando vida. Eu sei do caso de uma mulher que morreu no vaso sanitário, que ele saiu dela. Ela morreu ali. Então daí eu sei, pessoa que eu conheci, então tu não podes viver. Ai, mas como é que pode? Que é isso? Olha o que ele estava falando, que Deus está em todas em todos os seres que vivem na terra. Então como é que Deus permite então que o fulano vai lá e mata criança, estupra? Ele deu livre-arbítrio para todos, exceto para o filho dele. Eu não tenho livre-arbítrio, eu faço só a vontade, mas vocês têm.
Então você pode escolher se vai fazer o bem ou mal. Invento fazendo mal, por quê? Por que ele ainda está dentro de ti, dando vida quando faz o mal? Porque ele te deu o livre-arbítrio. E só vais conseguir fazer o mal se encontrares alguém que está precisando, digamos assim, ser vítima da agressão. Isso é uma coisa muito comprida, mas tem a lei karmática. A lei eterna de Deus, uma vida por uma vida, que está na lei do talião, sempre em vigor, por mais que ela não é judicializada, não é num tribunal, mas todo dia alguém morre violento para pagar uma dívida de uma vida que ele ceifou lá atrás. E a reencarnação, a pré-existência da alma, é que põe lógica em tudo isso. Quem quiser raciocinar com mais de 7 neurônios saudáveis vai compreender o que eu estou falando. O senhor ensina a orar no quarto, não precisa de religião. Isso que bem que me lembrou. Eu ensino há milênios a orar no quarto com a porta fechada. Disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele viu que se passa e já pensou. Não mandei ir na igreja. Quem vai na igreja pode ir, mas vai por conta própria. Mas não vai buscar Deus na igreja. É um absurdo ir buscar Deus na igreja se ele é onipresente. Tu leva ele para lá. Onde esses tempos eu vi pela mídia que um parlamentar foi assassinado dentro da igreja cristã em Londres, não só, na Inglaterra. Quer dizer, ele foi lá buscar a morte. Bem, eu vou responder mais uma pergunta e depois vou pedir ao Pai uma bênção, passar uma mensagem da parte dele. Quem quiser compreender, compreenda. Tá certo, hein? Vamos lá, mais uma. Eu queria fazer uma última. Pode ser. Pode ser uma última pergunta aqui? Pode. Eu já vi você falando sobre isso, só que eu achei legal a resposta. Então, por isso que eu vou perguntar novamente sobre a sua opinião sobre o homossexualismo. O que o Henry pensa sobre isso? O homossexualismo sempre existiu. Sempre. E mais raramente nos animais quadrúpedes, animais bestiais, mas sempre existiu. Agora, o problema todo, sabe qual é? É a imposição da opção de vida. Isso perante Deus é crime. A imposição. Tu pode lá, estão saindo do armário, daí então isso já vai gerar vulnerabilidade. Que quando os que praticavam homossexualismo não se expunham em passeatas, etc., não havia tantos crimes contra eles. Tudo que daí eles resolveram, como diz na vulgaridade moderna, sair do armário. Entende? E daí surge o problema, mas eu sei que sempre existiram, só que tem um detalhe. Compreendo, não sou contra, só que eu acho, na minha opinião, e na minha opinião metafísica, da parte do Pai, que as coisas íntimas, vocês conhecem etimologicamente o significado da palavra intimidade? As relações íntimas têm que ser íntimas na minha visão neurometafísica. Senão não é íntima. Deu para entender ou não? Sim. A relação íntima, né? Então agora o fato de alguém ter uma inclinação, digamos, diferente do trivial no sexo, não vejo nada de mal. Agora, se o mal é ele querer impor esta, digamos, opção. Aí já, na minha ótica, da parte do meu pai, é pecado. Então, inclusive, também não concordo em ver um casal, macho e fêmea, se agarrando em público. Também não vejo com bons olhos. Porque aí estão sobrepujando, estão atropelando essa palavra, etimologicamente, intimidade. A relação, aí os animais é diferente. Cachorro com a cadela, o leão com a leoa, é outra coisa. Eles não têm compromisso cosmológico. Tem até uma piada em cima disso, que até vou contar, para você ver como é que são as diferenças entre o ser humano e o animal. Certa feita, um português estava querendo se hospedar no hotel naquele tempo que casais só podiam se hospedar no hotel se eram casados. Tinha que ter documento. Você não conhece essa época, mas nos anos 60 ainda era assim. E daí ele tentou entrar com
Digamos, a mãe dele lá no hotel para se hospedar, o porteiro, não, que deu o documento de casamento, não tem, então não pode ir. Não pode entrar. Daí ele saiu lá fora e viu um cachorro e uma cachorra fazendo o métier deles, né? Ele pegou os dois, o cachorro e a cachorra, e botou lá em cima do balcão, tá aqui a placa do teu hotel. O português, quem quiser entender, entenda. Ele não pôde se hospedar porque não tinha documento, que era marido e mulher. Então, ele mostrou que a placa do hotel era o cachorro e a cachorra ali. Ou seja, uma piada satírica, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Fez a pergunta, né? Sim, Sim, tá sim. perfeito. Sim. Isso já tem até filhos gays. Ah, tá, tem filho. Ah, inclusive, Não é contra. Que fazem nem de tem pessoas que participam da minha missão, uns que nunca me visitam e outros que visitam e tiveram uma vida, uma experiência longa. Eu tenho até filho que diz para mim, pessoalmente, já com 50 anos, 40, que nunca sentiu atração por mulher. Olha só. Eu venho de uma longa estrada. Eu estudo neurometafísica, porque neurologia é uma coisa e metafísica é outra. Sim. As duas juntas é que dá perfeição. Eu estudo neurometafísica há 50 anos. Então eu analiso cada comportamento de cada ser humano e eu vi como é que são essas coisas. Né? Tem pessoas que têm uma tendência natural. Quando eu ia na escola, quando era criança, tinha um menino, que ele até era o filho do comerciante vizinho lá, que ele só ficava no meio das meninas na hora da recreação. Só. Todo mundo apontava com o dedo para ele, olha só. Né? Olha lá o lindo lá, né? Então, mas eu compreendi, fui compreendendo com o tempo, isso eu não vou explicar agora. Ah, inclusive tem um detalhe, hein? Os jovens de hoje, que se cuidem, que evitem comer frango, porque o frango hoje em dia tem um hormônio feminino. Então, às vezes, ele não queria ser feminino e pode ser porque frango contaminado, frango com hormônio feminino. Tem que se cuidar com isso também. Isso eu ensino que pecado é tudo, faz mal. Ah, tá. Ainda me lembrou de falar mais uma coisa. Certo. Tá aí a discípula assim, não é? O que é pecado? Para fechar esse capítulo aqui, o que é pecado? Pecado é tudo que fizer mal para ti ou a outrem. Tudo que fizer mal para ti ou aos outros é pecado. Tudo que tu fizer que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Por exemplo, se você quer obrigar ou impor a opção gay para alguém, já estás pecando. Se alguém quiser impor para ti algum tipo de relacionamento que não te apraze, ela te impõe, como tem pessoas que usam o poder econômico, é pecado. Se alguém quiser fazer alguma coisa que tu não és contra, então não é pecado. Essa é outra. A detalhe é pecado fazer impor, daí é pecado. Que daí nem todo mundo gosta de ver. Entende? Então aí, para isso a intimidade é pecado, a intimidade fora da intimidade. Segundo meu pai me falou que a palavra intimidade, preste atenção, atropelo etimológico. Você querer ter relações carnais em público. Ou fazer gestos, né? Então aí estás pecando sim. Porque tu não precisa declinar a tua condição. Eu sei de pessoas que fazem questão de fazer estardalhaço para poder chamar atenção. Só falta levar um sino e bater, não, eu estou fugindo do armário. Não precisa nada disso. Né? Só falta isso. Tem uns que se fantasiam, aí já começa a ficar, até o ridículo também é pecado. Tudo que é ridículo, tudo que faz mal para os olhos do teu semelhante, que não sente bem vendo, é pecado. O normal é viver uma vida saudável, normal, respeitando cada um o direito de opção do outro. Né? É isso. Bom, agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Antes da bênção, eu vou passar uma mensagem. Certo, Inho. Passa antes a mensagem sobre Pai, que daí quando eu falar já está livre. Então, pessoal, não esqueçam que todos os sábados, ao vivo, às 11 horas da manhã, tem Henri Cristo TV.
Mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaWeb@gmail.com e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível gratuitamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos. E volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Agora fiquem com a mensagem do Henri. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorar nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca de mim, eu sou a luz cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te curvarem no coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera, te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei em uma sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela hoste. Eu, primogênito, reencarnei, nasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois Jesus e agora Henri.
Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando me agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Ainda que sob o rugir das porcelas inumanas, o grunhido dos porcos e o latido dos cães, vos exorto uma vez mais, meus filhos. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais das aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam esses atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Talvez estejam aguardando uma bênção no Pai como eu vou dar agora. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até sempre, até sábado e até sempre. Até, Henri, obrigado, hein? Foi muito bom, hein? A entrevista com o Henri Cristo, hein? Foi rapidão, passou rápido. Deixar muito claro aí que todas as opiniões aí são do Henri Cristo e dos seus discípulos e não dos apresentadores, né? Mas foi bem legal. Bacana ouvir. Bate-papo. Ney, Vamos a gente lá. vai fazer aqui a abertura do presente da Raras Confecções, depois dessa entrevista com o Henri Cristo, e falar que quarta-feira a gente está ao vivo novamente aí com o 123 Podcast. A gente vai ter aí a banda Aliados, que vai ser muito legal. Comemorando um ano do programa. Comemorando um ano do programa, banda Aliados. Vai ser muito legal, então você não pode perder. Então, dia 18, né? Dia 18. Quarta-feira agora. E o último recadinho, então. Olá, tudo bem aí, pessoal do 123 Podcast? Estamos falando aqui do nosso aniversário de programa, né? Como foi a festa de aniversário? Dividiram um presente aí que nós recebemos. Nossa, A gente foi bom comeu demais. muito chocolate, Rapaz, né? E mais uma vez aí, parabéns pelo um ano de 123 Podcast. E o presente de hoje vai especialmente pro mestre dos magos de Cordeirópolis. Olha isso. Muito melhor que o original e não deixa ninguém em perigo. O Vitório, o presente hoje é seu. Ó, o presente do Vic hoje. E aviso importante, hein? O tempo está começando a esfriar e a Raros Confecções é o melhor lugar para você comprar aquela blusa quente e confortável. Raros Confecções fica na rua Carlos Gomes, 416, no centro de Cordeirópolis. Abraço lá para a Rogéria, Raquel e toda a equipe da Raros Confecções. E deixa o cenário aqui inteiro, hein, Ney? quase que eu derrubei. É emoção, é emoção. Chegar perto do Vitório. Você achou que ia falar outra coisa. Tá doído, Muito né? bem, então quarta-feira a gente tá de volta. Quarta-feira com Aliados. Aliados. E o John tá de volta, né? John tá O John tá voltando. voltando. Vitório está agradecendo o presente. Vitória Vai agradecendo. usá-lo. Obrigado, Raros. Obrigado, Maio. Quero mandar mais uma vez um abraço aqui para todos os nossos apoiadores, né? Porque é importante, né? Falar rapidinho aí da Link Mais, do Link Mais que tá aqui, ó, com Está na quantos internet. Giga? 1 giga, 1 bicho, giga, aqui rapaz. na live aqui, Também Vic Live querem. Studio.
Deluca Auto Center, o pessoal lá da Deluca, gente boa demais. O Hamilton da RM Supermercados, o Futibas Burger, lá o Paulinho Zorz, todo o pessoal. A Copalar que vai ajeitar pra gente aqui Nosso no cenário, nosso cenário. cenário novo, em breve. Em breve. A Gisele D'Angelo da Espaço Energia Vital, o pessoal da Ecobir, o Vanderlei da Inove, o Vitor Cabeleireiro, o pessoal da Pizzaria Dom Gusto, que sempre está aqui nos ajudando, Ponto do Mini Salgado também. Ontem comi um lanche do Los Polos Lanches. Eu também. Cara. É mesmo? Carteirada, Não, hein? Não, mas eu Carteirada, hein? paguei, mas foi gostoso demais o lanche dos caras. Parabéns pro pessoal lá do Los Pollos Lanches. É, Los Pollos. Los mano. Pollos. É. Poios. Pessoal também da Ótica Laser, La Vila Hotel, que vai Hospedar o pessoal do Aliados. hospedar o pessoal do Aliados, e também o Donizete ficou Hospedou hospedado o lá, Donizete. né? Todos os artistas que vêm de longe ficam no La Vila. A turma da Protege, o Adilson Nai, o Paulo, a Jaqueline, todo o pessoal lá, da TED Shop também, o Jair e a dona Lucy lá do Galo Pesqueiro, e o Top Moda Top Moda Surf. Thiagão. Eu sempre inverto É. o nome da loja. Top Surf. E um abraço pro... Moda Top Falamos do Surf. Minatel, um abraço pro Minatel. Um abraço Parceiro pro nosso nosso também. parceiro Minatel também. A gente vai gravar a propaganda dele, vai passar logo aí também. Fica chique. E um abraço pro Fechou. pessoal que tá na Vera também, FM 106,3. 6,3. Tá acompanhando conosco aí também. Foi Adriano, ainda uma tem entrevista 40 bacana, né, segundos Alex? ainda, Foi. Adriano. Aguenta aí. Foi Mais uma aula pra nós aí. uma entrevista Foi legal. legal. Obrigado a Sinoe, que proporcionou esse encontro também. Pessoal top. Show de bola. Então até Quarta-feira, quarta-feira com Aliados, a gente tá de volta. Hein? um ano do canal. Costuma com nós. Costuma. Tchau, obrigado. Valeu.
Música